Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. É um prazer ter a sua companhia aqui para esse pré-jogo de Libertadores. Então já chega deixando o seu like, comentando, compartilhando e, claro, se inscrevendo no nosso canal. E aquela dica que a gente sempre traz para você. Pinta o QR Code no cantinho na tela, é para você escanear, abra o seu celular e tenha o nosso aplicativo com muita informação na palma da sua mão. Vou convocar o nosso camisa 10, ou camisa 9, artilheiro Vitor Roque. Vamos ver o que ele prefere. Eduardo Gerac, seja muito bem-vindo, porque tem um Palmeiras diante do Bolívar, um Palmeiras que hoje, dentro do seu grupo, é líder, já está na fase oitavas de final, mas é bom pontuar, porque depois o pote 1 dos primeiros colocados te dá vantagem. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio. Abraço para você, tudo bem? Sim, não, eu na pelada eu sou mais da assistência, então eu vou ficar mais com a 10. Na verdade, a idade vai chegando, a gente vai recuando, né? Já tô quase no 5, mas tudo bem. Vamos em frente. Bom, o Palmeiras, como você disse, né? O Palmeiras nadando de braçada na Libertadores, é o único time aí 100%, né? Tá com 12 pontos ganhos, é o líder do grupo G da competição. Campeonato Brasileiro também é líder, né, da competição, venceu o clássico aí no último final de semana, venceu o São Paulo, e é isso, né? O Palmeiras vai se ajustando, vai se encorpando, né? Tem um time muito bom também no banco de reservas. Isso, para mim, é a grande diferença do Verdão até aqui na temporada, né? A gente está passando aí por esse turbulento mês de maio, né? Onde tem jogo toda quarta, todo domingo, todo meio de semana e todo fim de semana, se você preferir. E é isso, né? Um jogo relativamente tranquilo contra o Bolívar em São Paulo, para, claro, ratificar a primeira colocação geral da Libertadores. É claro que ainda tem uma última rodada, mas tudo indica que o Palmeiras ficará realmente pelo menos entre os primeiros, né? Dessa fase de grupos da Libertadores na classificação geral. E isso, claro, dá muita tranquilidade para o Verdão no mata-mata, porque daí a tendência é sempre você jogar a segunda em casa. É claro que a final agora é jogo único, né? A final vai ser lá em Lima, novamente no Peru, mas até a semifinal você vai ter essa vantagem, que é uma vantagem bastante importante. Lembrando, eu até fiz esse levantamento, Fábio, se a gente pegar, por exemplo, nos últimos 5 anos, em 2020, né, o Abel já estava chegando no Palmeiras, o Palmeiras terminou a primeira fase com 16 pontos ganhos e foi campeão aquele ano. Agora, depois disso, não necessariamente o primeiro colocado chegou a ser o campeão. Em 2021, o Galo foi o primeiro colocado da fase de grupos, o Palmeiras foi o campeão. Em 2022, o Palmeiras foi o primeiro colocado na fase de grupos, o Flamengo foi campeão. Em 2023, o Palmeiras foi de novo o primeiro colocado da fase de grupos e o Flu foi o campeão, né? O Fluminense. E no ano passado, o River foi o primeiro colocado da fase de grupos e o Botafogo foi o 7º colocado, né, na classificação geral da fase de grupos e acabou conquistando o título. É claro que não é certeza absoluta, né, que o primeiro colocado vai chegar à decisão, vai ser campeão, mas que ajuda muito, viu, Fábio? Ah, não tenho a menor dúvida. Até por conta dessa vantagem, como você lembrou, do jogo de volta ser em casa. Agora, uma curiosidade, Edu. A gente olhando o nosso aplicativo Flash Score, e você pode baixar também, tê-lo na palma da mão. Esse grupo, o grupo do Palmeiras, o grupo G, para mim, é o mais desequilibrado. Por culpa do Palmeiras, ou por conta do Palmeiras, porque todos os outros, a briga está apertada. Quem tem mais pontos aqui é o São Paulo, no grupo dele, que é o grupo F. Perdão, isso. Ele tem 10 pontos contra 7 do Libertad. Nos outros, 7-6, 7-7, 9-8, 9-7. É assim, é muito equilíbrio. Aí a pergunta que eu faço para você, Edu, e para todos que estão acompanhando a gente. O Palmeiras hoje, porque o Flamengo, inclusive, vive enorme dificuldade para poder avançar nesse momento, é o terceiro do grupo C, não depende só dele, mas o Palmeiras hoje, ele é o franco favorito a ser campeão da Libertadores? Eu acho que é sim, viu? É um franco favorito. É claro que Libertadores, né, quando chega ali nas quartas de final, semifinal,
como são 2 jogos apenas, tem muito a narrativa do próprio jogo, né? Às vezes uma expulsão muito antes da hora, ou a equipe toma um gol bobo e tal, isso pode complicar muito. Agora, em termos de consistência, o Palmeiras é impressionante. Inclusive, a gente tem até uma tela para mostrar que é aquela coisa que o Palmeiras não desiste nunca, né? O clássico contra o São Paulo é uma prova cabal disso. Eu fiz o levantamento, o Palmeiras tem 9 gols só na Libertadores. Não é nem o melhor ataque, é o terceiro melhor ataque da competição. Só que gols no segundo tempo, ele fez 4. Gols nos 15 minutos finais, ele fez 1. E gols nos acréscimos, ele fez 2. Ou seja, ele está sempre querendo o jogo, né? Não desiste nunca. É o lema aí do Abel, um dos lemas do Abel, que esse time está comprando muito bem. É claro que tem vários outros times também que estão fazendo gols aí nos acréscimos, né, no final do jogo e tal, mas o Palmeiras realmente está sempre entre os times que mais marcam na fase decisiva. Vamos lembrar, né, contra o Sport Cristal, o Piquerez fez aquele gol de pênalti, fez 2-1 para o Palmeiras. O Palmeiras tomou um empate, 2-2, e aí aos 47 foi buscar o gol da vitória, o gol do garoto Luigi, né? 3-2 fora de casa. Inclusive é a imagem que temos aí, a comemoração de um dos gols do Palmeiras lá contra o Sport Cristal. Contra o Cerro Porteño também, tudo bem que já estava 1-0 para o Palmeiras, mas o Palmeiras continuou indo para cima e o Vitor Roque também fez o segundo gol do Verdão no finalzinho, ou melhor, o finalzinho, com a jogada do Paulinho com o Vitor Roque, que saiu o segundo gol do Palmeiras contra o Cerro Porteño. Então, esse time tá. Primeiro que as peças que estão chegando estão começando a encaixar de uma forma muito boa, né, para o Abel. O Paulinho, o Vitor Roque, o Evangelista no meio-campo. Por exemplo, você vê no clássico contra o São Paulo, né, ali no meio do segundo tempo, ele colocou o Vitor Roque e o Veiga, né? Ou seja, o banco do Palmeiras é um banco e tanto. Então, sem dúvida, o Palmeiras, para mim, hoje, é o grande favorito à conquista da Libertadores, sim. E tem 2 jogadores que você não citou, porque são vários para citar realmente. Tem o Maurício, também tem entrado. Também entrou contra o São Paulo no final, é verdade. Isso. E tem um cara que eu acho que nessa temporada tem feito um bom ano. Felipe Anderson. Um jogador que, na chegada da Lazio, a expectativa era alta, e ele não conseguiu entregar de imediato. Adaptação ao futebol brasileiro, muito tempo fora, algumas contusões, mas agora não. E aí o que você falou, o Abel Ferreira, quando não está expulso e está no banco, ele olha e fala assim, quem eu vou botar? Porque ele tem mais de 5 titulares no banco. Eu acho que o diferencial hoje dos grandes times... Exato. Não, o Felipe Anderson também entrou contra o Clássico, né? Inclusive, o gol sai a finalização dele, né? O Rafael faz uma defesaça, o Rafael, goleiro de São Paulo, espalma, né, para o Vitor Roque concluir. O chute da entrada da grande área foi do Felipe Anderson, exatamente. Não, sem dúvida. O Palmeiras está com... segredo, Edu, do sucesso dos grandes times nas grandes competições, não vou falar de Mundial de Clubes. O torcedor vai dizer assim, quero ver agora, medir forças no Mundial de Clubes. Vocês estão falando tanto do Palmeiras, será que o Palmeiras é bom mesmo? Vamos ver como é que eles vão pegar aí os seus times dentro do grupo. O grupo do Palmeiras, por exemplo, no Mundial, só fazendo um parênteses aqui, de Libertadores, Al-Ahly, Inter Miami e Porto. Não é nenhum bicho de 7 cabeças no grupo A para ele passar. Mas falando de Libertadores e Mundial Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, as competições que o Palmeiras tem, eu vejo que o Palmeiras montou um elenco com 18 titulares, pelo menos. E isso faz toda a diferença, porque quem entra mantém o padrão lá em cima e fisicamente, como você destacou aí, essa luta até o fim, se dá por conta da questão do preparo da equipe. Não, exato. E outra coisa, o Palmeiras, e isso o Abel também claro, é um treinador muito inteligente, né, na montagem do elenco. O Palmeiras tem jogadores versáteis, né, que conseguem fazer mais de uma função dentro do campo. Que isso é até uma diferença a favor do Palmeiras em relação ao Flamengo, né? Por exemplo, tudo bem, o Estevão está indo embora agora, né? Já não dá mais para falar tanto dele, mas é isso, você vê, o Palmeiras melhorou muito agora nos últimos meses, né? Exatamente porque o Abel conseguiu
rearranjar o time ali na frente, né? O Estevão está jogando muitas vezes por dentro, aí tem entrado também o Vitor Roque, né? Que dá uma outra dinâmica àquele ataque do Palmeiras. Como você disse já, o Felipe Anderson também está entrando muito bem, ou seja, é isso, né? Quando o time vai se ajustando, os jogadores que já são muito bons tecnicamente, no ponto de vista individual, claro, vão também melhorando, né? Esse time do Palmeiras, você vê, o Veiga agora acabou até ficando em segundo plano, né? Porque tem muito jogador aí que tá indo. O Paulinho realmente não fez o gol, por exemplo, contra o São Paulo, ainda não fez gol com o Palmeiras, mas tá jogando bem. Ele tá dando também uma dinâmica interessante para esse ataque do Verdão. Então, realmente, o Verdão vai de vento em popa. É claro que não dá para falar que vai ganhar tudo, porque principalmente nas Copas, como a gente já discutiu aqui, né, Fábio? Como a gente conversou. Tem jogo, às vezes, que tem uma história totalmente diferente, né? Dentro dos 90 minutos, né? Então a coisa não dá. Agora, nos pontos corridos, vai ser difícil o Palmeiras não ficar brigando ali, pelo menos até o final, né? E, especificamente nesse jogo. Pode falar. Desculpa te interromper. Tem um detalhe nesse confronto, quando ele é mata-mata, o primeiro jogo sendo na casa do adversário, se ele faz uma vantagem, ele vai jogar na casa do Palmeiras sentado na vantagem, fechado, que dificulta. Exatamente. Então é diferente. Agora, numa competição de longo prazo, concordo contigo. Exatamente. E nesse caso, no jogo específico contra o Bolívar, deve ser um jogo muito tranquilo. A gente tem até os números do Bolívar em São Paulo. Toda vez que o Bolívar veio aqui para São Paulo, tomou goleadas aí, né? Ou seja, em 2020 foi 5-0 para o Palmeiras, em 2023 foi 4-0 para o Palmeiras. Ou seja, na soma dos jogos, o Bolívar deu 5 chutes a gol do Palmeiras e tomou 21 chutes do Palmeiras, né, contra o seu próprio gol. Ou seja, realmente, nesse recorte dessa partida, o Palmeiras deve ter vida fácil aí contra a equipe boliviana, né? O Bolívar que joga lá na altitude, e principalmente aqui em São Paulo, no Allianz Parque. Claro, tem toda a questão também do gramado artificial e tal, né? Não sei se os jogadores não estão muito acostumados com isso e tal, mas as 2 vezes que o Bolívar jogou aqui no Allianz, foram 2 goleadas tranquilas para o Palmeiras. Olha, no outro jogo da rodada seguinte, o Bolívar recebe em casa a equipe do Cerro Porteño. Se ele quer ir para a Sul-Americana, que o terceiro colocado vai para a Sul-Americana, é a única forma, porque esquece pontuação contra o Palmeiras. Não tem muito o que fazer, não. É o patinho feio desse grupo e o Palmeiras tem tudo para passar com 100% de aproveitamento, até porque o último jogo também é em casa, dia 28 de maio, jogo no Allianz Parque com o Sport Cristal. Fechamos, exatamente. Edu? Fechamos sim. Então tá fechado, irmão. Um grande abraço para você, até a próxima. Outro abraço, Fábio. Valeu, obrigado a você também pela sua audiência. Não esquece, deixou o like? Opa, muito obrigado. Se inscreveu no canal Flash Score BR do YouTube? Seja muito bem-vindo aqui à sua casa e baixe o nosso aplicativo. Pinta na sua tela, escaneie o QR Code, tenha muita informação na palma da mão. E lembre-se, Libertadores é na Flash Score. Tchau, tchau.